Fala galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo aqui, mais um corte do canal SBT Sport Rio, trazendo aquela análise do Pedrosa, né, do jogo de ontem. Sufoco, 3-1, foi 3-1, mas foi sufoco, né? O torcedor sabe o que se passou nesse jogo. O Vasco passou um aperto ali, teve bola na trave do Marcílios Dias, quando o jogo estava 1-1, Marcílios Dias se vira aquele jogo ali, a situação poderia ter sido completamente diferente, mas deu a lógica, né? O Vasco está na próxima fase da Copa do Brasil e essa próxima fase é mais difícil do que a primeira, porque é jogo único ainda, né, pessoal? Jogo único é traiçoeiro, é complicado. Então o Vasco precisa entrar mais uma vez concentrado, focado para buscar essa vaga aí para a fase seguinte. Já na fase seguinte teremos jogo fora e jogo em casa. Aí já dá mais uma tranquilizada, porque caso aconteça algum, né, alguma zebrinha, algum BOzinho aí no jogo na casa do adversário, você tem a chance ainda de se redimir e fazer um jogo bom e conseguir a classificação. Quero deixar os créditos ao canal SBT Sport Rio e bora pro vídeo ver o que a imprensa tem a falar. O Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. Sem dúvida, um cara que foi uma grata surpresa, uma indicação da 777 Partners, porque ele pertencia ao Genoa da Itália, que também é um time do grupo. Então aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, essa troca das holds, dos grupos terem muitos times, também é interessante. O Vasco se beneficiou disso, então o Galdames caiu como uma luva. Foi o destaque ontem para você? Não, o destaque para mim ontem foi o Verratti. O Galdames foi um dos destaques, sem dúvida alguma. Mas o Verratti para mim foi o melhor em campo ontem, uma partida extremamente participativa, chegou a 4 gols nos últimos 3 jogos. É um cara que quando está inspirado ajuda muito o Vasco, inclusive o primeiro gol nasce de uma raspada de bola que ele recebe numa bola longa do Léo Jardim. Depois o Rossi também faz uma belíssima assistência, muito inteligente. O Marcílio Dias empata numa desatenção da zaga do Vasco, que inclusive no primeiro tempo estava muito desatenta, mas aí o grande craque do Vasco apareceu. E se chama Ramon Dias e também o filho dele, Emiliano Dias. O Vasco volta para o segundo tempo no 4-3-3, muda a formação, coloca o Sforza como primeiro volante, traz o Matheus Carvalho, que é outro cara que tem se destacado muito nesse time do Vasco da Gama. Depois o Rojas acaba se machucando, entra o João Vitor, o Ramon ainda não satisfeito, mexe novamente, coloca o David e o Praxedes e aí o Vasco chega ao terceiro gol para carimbar a classificação. Então foi uma brilhante atuação, Pedrosa? Não, mas foi uma atuação como tinha que ser feita. 3 gols fora de casa, sem o seu grande craque, e o grande craque do Vasco da Gama está no banco. Classificado e bem classificado para a alegria da torcida do Brasil e também em Santa Catarina. Ô, Vene Casagrande, gostou do Adson nessa partida? Eu ia falar do Adson, acho que eu gosto dele, tenho gostado desse início de, digamos assim, de trajetória dele com a camisa do Vasco. Acho que em breve vai se tornar titular. Ele é um jogador que foi contratado para substituir o Gabriel Peck, que foi vendido, e ele está dando conta do recado, pelo menos até o momento. Você vê a alegria dele de ter feito um gol, se eu não me engano, ele estava 8 meses sem marcar um gol, e isso faz parte e ajuda ainda mais na confiança do atleta. Mas além do Adson, eu quero falar sobre um outro assunto, Fernandinha Maqui. Esse jogo, para mim, me deu certeza. O Vasco tem que contratar. O Verratti terminou o jogo destruído, fisicamente falando, muito cansado. E por que ele ficou até o fim? Por ele ser um jogador importante. Mas ele ficou até o fim porque hoje no banco de reservas o Vasco não tem ninguém para substituir o atacante. Sim. Então, na minha opinião, tem que ser prioridade um reserva imediato para o Verratti. Até para deixar o Verratti fora da zona de conforto, porque hoje ele não tem nenhuma concorrência. E quando você não tem nenhuma concorrência, você tem a certeza que vai ser sempre titular. E quando você tem um rival ali para brigar pela vaga com você, você vai mantendo o alto nível sempre. Então acho que esse jogo deu a certeza absoluta que o Vasco precisa, nessa janela de transferência, contratar um reserva imediato para o Verratti. E aí a gente falou do Verratti, não tem um reserva imediato para o Payet. Não é nem porque o Vasco não tem dinheiro, porque é difícil realmente achar no mercado, né? Mas ele faz uma falta danada. Como é que foi que o Ramon contornou a ausência do Payet ontem, taticamente? Colocou o Adson na posição do Payet, justamente por aquele lado esquerdo, mas dando uma liberdade para o Adson flutuar, participar das jogadas. Ele foi o jogador mais participativo do Vasco no primeiro tempo, sem dúvida alguma. E ele sai, inclusive, do primeiro tempo fazendo esse gol aí, que deixou o Vasco em vantagem
naquela ocasião 2-1. Então, Mas o Vasco é outro Vasco, sem o Payet, com certeza. Né? Não tem ninguém hoje que consiga substituir. Não é questão do Vasco, não, Fernanda. Dificilmente você vai encontrar um jogador que faça o que o Payet faz. A qualidade dele, a leitura de jogada, sempre tentando algo diferente, achando o companheiro. Fora o controle e o medo que ele causa nos adversários, porque ele causa medo pela qualidade dele. Mas eu acho que o Adson foi muito bem nessa posição, por mais que eu entenda que essa não é a posição do Adson. Ele é mais ponta direita e que pode flutuar com a qualidade dele. Mas ontem, dentro do contexto da partida, o Vasco jogando num 3-4-3 e depois foi pro 4-3-3 e depois até utilizou o 4-4-2, o Adson conseguiu cumprir esse papel aí do Payet. O Payet, além de ser isso tudo que o Pedrosa acabou de mencionar, é um jogador decisivo. É um jogador que, numa cobrança de falta, ele pode decidir a partida e dar a vitória ao Vasco. Hoje, não tem ninguém para você substituir. E assim, é muito difícil você achar alguém para substituir o Payet. E aí, vamos lá, no rival, você vai substituir como o Arrascaeta. No Botafogo, você vai substituir como o Tiquinho Soares. Hoje também não tem ninguém ali que possa substituir. E é assim, o Payet é muito difícil. E além disso tudo, ele é um jogador super decisivo. E aí entra o técnico, né? Porque você não tem um cara substituto exatamente para fazer o que ele fazia, mas você pode mudar sistema. Pode jogar um Sforza, pode jogar o Matheus Carvalho caindo por aquele lado esquerdo, pode jogar o próprio Adson. E aí você tem o próprio Galdames, que vem se mostrando um cara com bola extremamente qualificado, mas sem bola ele precisa melhorar. Então uma eventual possibilidade, ele pode ser utilizado nessa posição de meia. Então essa é a diferença de você ter um técnico, Fernanda. Porque um técnico, eu sempre falo aqui, o técnico ele é mais importante do que um grande craque. O técnico ele consegue mexer nas peças do time e achar soluções. É exatamente isso que o Ramon Dias faz. Falar em treinador, Pedrosa, depois dessa partida, o auxiliar Emiliano Dias elogiou o time. Cadê? Era um jogo para lutar e Você explicou pra gente aqui na semana passada, Pedrosa. O Vasco tem 2 treinadores, isso é fato, tá? Mas nessa questão da coletiva é porque o Emiliano Dias ele fala melhor português, entende melhor português. Quando o Ramon vai para a coletiva, você precisa de um intérprete. E além disso, há uma passagem de bastão gradativa. Não quer dizer que vai ser esse ano, não quer dizer que vai ser na próxima temporada. Mas há já uma divisão aí de responsabilidade muito grande entre o Emiliano e o Ramon Dias. Então hoje você pode, nem precisa falar como se fosse um auxiliar. Eles são 2 técnicos comandando juntos o Vasco da Gama. E foram eles que escolheram a entrada também, em algum momento, do Praxedes e do Sforza. Eu queria que você falasse desses 2 personagens, Venê. O Sforza errou alguns passes, né? Mas foi bom no desarme, né? E vale ressaltar também que ele ainda está naquele período de adaptação ao futebol brasileiro. E isso tem que ser mencionado. E o Praxedes, se a gente for parar e analisar, é um jogador que já teve muito mais em alta com a comissão técnica. Ele perdeu um pouco de espaço. Hoje ele é reserva, não tem jeito. Em alguns momentos, na temporada passada, a gente até via o Praxedes como titular. Mas é um jogador que tem a confiança da comissão técnica. Embora, acho que ele precise melhorar bastante ainda. Agora, será que vai melhorar ou esse é o nível máximo do Praxedes? A gente não tem nenhuma certeza. A gente vai ver durante a temporada 2024. Pedrosa, e o Vasco no mercado? Tem drone sobre isso? Vamos lá. Ele viu, é verdade. Não, pior que não. Pior que não tá fechado para balanço. Só para atualizar algumas situações aqui, por exemplo, o André Silva, ele quer ir para o São Paulo, ele acertou com o São Paulo, mas o Vitória de Guimarães ainda não se acertou com o São Paulo. O São Paulo tem que dar garantias financeiras ao Vitória de Guimarães, garantias essas, inclusive, que o Vasco já deu. É uma proposta de 3,8 milhões de euros parceladamente em 3 anos. E o São Paulo não deu garantias ainda. Então o negócio não está fechado e o Vasco monitora. Só está monitorando o André, Pedrosa? É claro que não. O Vasco segue nessa intenção de pelo menos trazer mais um atacante para justamente fazer o que o Venê pediu aqui. Ser um reserva do Verratti, jogar ao lado do Verratti, dar uma oportunidade de opção para o ataque do Vasco da Gama nessa ocasião. E aí o nome do Breno Lopes foi ventilado novamente, o que eu posso garantir a vocês... Mais uma vez, né? O que eu posso garantir a vocês é que o Vasco não fará uma proposta de 4 milhões de euros por ele. O Vasco, ele tentou o Breno Lopes por empréstimo, tinha até encaminhado uma situação, mas a 777 vetou. Então você pode ter certeza que o Vasco não vai gastar 4 milhões de euros no Breno Lopes. Se babar mesmo com São Paulo, você acha que perdeu o clima, Venê, para chegar no Vasco da Gama, o André? Não acho que perdeu o clima, não. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. Se ele tivesse dito em algum momento, não quero jogar no Vasco de forma alguma, aí seria uma outra história. Mas isso não aconteceu. Eu até entendo o lado dele. Vamos parar e analisar o São Paulo, querendo ou não. Tudo bem, tem problemas financeiros, eventualmente atrasa salário, mas vai disputar a Libertadores.
a oferecer um salário maior. Tô errado, Pedrosa? Não. Oferecer um salário maior. Isso conta. A família dele é de São Paulo. Eu, no lugar dele, talvez eu preferia o São Paulo. Não vejo nenhum problema, não é nenhum demérito ao Vasco. Muito pelo contrário. Só que o São Paulo tem um projeto que, na visão dele, é melhor. Pedrosa até falou ontem em relação de não parecer nada com a situação do Mateuzinho com o Botafogo. Não. Olha só, daqui a pouco falar em Botafogo. Fala em quê? Botafogo. Eu tô preparada. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Não saia sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, o que acharam do time do Vasco nesse jogo de ontem diante do Marcílios Dias. O Vasco vai pegar o Água Santa ou um outro time lá, até esqueci o nome do time. Mas vamos ver o que vai dar, né? O Vasco precisa chegar, no mínimo, nas quartas de final para ter uma renda, né? Para 77 poder investir, sei lá, mano, Vasco para trazer também esporte, né, esportivamente aí, alegria esportivamente para o seu torcedor. Esse time do Vasco, pelos jogos que fez contra Flamengo, Botafogo e Fluminense, tem condição de ser campeão da Copa do Brasil, mas parece que quando o Vasco enfrenta times menores, times de pouca expressão, o Vasco não consegue fazer um bom futebol. Não sei se é o nível de concentração que cai, ou sei lá, cara, não dá para explicar, né? É surreal. Você vê o Vasco jogando contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Flamengo, você fala, pô, esse time aí briga por título. Né? Você vê um jogo desse e fala, não, esse time aí briga por título. Aí pega um time como o Marcílios Dias, como o Bangu, né? E tem um apagão, cara, tem uma coisa desastrosa. Pode ser normal, pode, né? A gente já viu time grande caindo aí na Copa do Brasil para times menores. Mas é algo estranho, né? Sofrer esse tipo de pressão contra esses times. Eu não sei o que é, né? A gente não sabe o que acontece. Mas acontece muito com alguns times. Não com times que já, estilo Palmeiras, né? Que é um time que sabe o que faz dentro de campo. Um time como... Acho que quem faz isso bem hoje é só o Palmeiras, né, galera? Não tem outro time que consiga fazer esse tipo de coisa contra qualquer time. Mesmo assim, o Palmeiras, às vezes, é eliminado, né? Foi eliminado pelo Boca Juniors. Muito, anos-luz mais inferior do que o Palmeiras e acabou sendo eliminado. Então... né? Não tem muito para onde correr, não. É entrar concentrado e torcer para que seja o dia de sorte e não o dia do azar, porque o Vasco é melhor que o Marcílios Dias e é melhor do que os times que ele vai enfrentar, mas são 11 contra 11 e vai ter jogo, né? E a bola rola dentro de campo e o Vasco vai ter que colocar a bola na casinha mais uma vez e passar dessa fase da Copa do Brasil e ver o que acontece nas próximas fases, né? Um fato é que parece que os grandes só se enfrentam ali nas oitavas. Pode cair, né? Porque ali já é sorteio, então pode cair nas oitavas. Os grandão se enfrentar e algum favorito até acabar caindo antes da hora.